Essa aula aqui vai ser bem rapidinha, porque ela é muito importante, né? A gente acabou de ver na última aula, né, os nossos números reais e vimos também a nossa reta real. E a partir de agora, o que vai acontecer? Bom, assim como, se você deve bem lembrar, né, quando a gente estava somente com os números inteiros, a gente sabia que a distância daqui, do 2 até o 3, né, era uma unidade. Porém, quando a gente viu os números racionais, a gente viu que a gente poderia chegar, por exemplo, com uma fração bem próxima do zero, mas nunca igual a zero, né? Porque se eu botar zero aqui em cima, sobre qualquer número, vai ser igual a zero. Então eu preciso, ou seja, eu precisaria descobrir o número que fica ao lado do zero. Isso não é possível. Se eu pegar um dividido por 1 bilhão, ou depois eu pegar um dividido por 1 trilhão, um dividido por 1 quilhão e sucessivamente, eu sempre vou encontrar um número maior e esse número sempre vai ficar mais próximo do zero, mas ele nunca vai ser zero. Então aí criamos um problema, porque a gente não consegue quantificar a quantidade de números que tem aqui dentro. Então, a gente diz que é infinito, ou seja, existe uma infinidade de números entre esse intervalo aqui de 0 e 1. Sendo assim, a gente, como não tem como dizer quantos números pertencem ao nosso conjunto, então a gente agora vai tratar sobre intervalos. Então a gente apresenta intervalos. Eu pego intervalos entre números. Então, por exemplo, o conjunto real entre 0 e 1. Então, ou seja, você já sabe que existe uma infinidade de números, mas que estão limitados a um piso de 0 a um teto de 1. Tudo bem? E assim vamos ter particularidades. Então, ou seja, se a gente considerar os dois números, né, como, por exemplo, agora eu acabei de falar sobre 0 e 1. Então vou considerar como é que fala A e B. Então, onde você estiver lendo A e B, você, por exemplo, considera 0 e 1, tá bom? Fazer melhor. Vou dar uma distância maior. Considera que o nosso A é 0 e o nosso B é 2. Fica bem melhor assim de ver. E esses números, né, eles pertencem a todos os conjuntos, tá bom? Não tem problema. Então, eles são denominados sempre de in limite extremo, né, inferior, ou limite inferior, né, e também de extremo superior, tá bom? Dentro do nosso intervalo. Então, ou seja, sempre quando eu for começar a ler sobre intervalos, eu sei que o meu da esquerda é o menor e o meu da direita é o maior. Sempre assim como a nossa própria escrita, a nossa própria contagem. Não muda nada. E aí o que acontece? O primeiro intervalo que a gente vai conhecer é o aberto. Nesse intervalo aberto, geralmente a gente vira os colchetes, como está bem aqui. Então, por exemplo, se eu quero o intervalo entre 0 e 2, eu faço desse jeito aqui. E represento na minha reta real por bolinhas abertas. Então, ou seja, o meu intervalo aberto vai ter bolinha aberta, mnemônico. Bem fácil de perceber. Então, ou seja, se eu for representar na reta esse intervalo aqui, de 0 a 2, eu represento dessa maneira aqui, com a minha bolinha aberta. Faço também com esse sinal aqui, ó, de maior. Então, ou seja, eu digo, ou seja, eu quero um número entre 0 e 2, né? Já que eu chamei meu A de 0 e meu B de 2. Se eu quero um número entre 0 e 2, que número que você quer? Geralmente o pessoal sempre chama de x, né? Esse x, então o x está aqui dentro. Você não confere? Então eu escrevo de que maneira? Eu escrevo aqui, ó, 0 menor x menor 2. Ou seja, eu estou dizendo que o meu 0 é menor do que x e o meu x é menor do que 2. Ou seja, você repare que ele já ficou até dentro do intervalo, sempre desse jeito de menor que eu vou fazer. Tudo bem? Então, fica até bem bonitinho assim de entender. E existem autores, tá bom, que fazem isso daqui, ó, em vez do colchete aberto, tá bom? Ou seja, ao invés de fazer desse jeito aqui, ó, ele coloca um parênteses, tá bom? Faz assim, ó, 0 e 2. Isso daqui quer dizer, então, que o nosso intervalo é aberto também. É raro
mas existe sim alguns autores que fazem desse jeito aqui, inclusive um deles é até o próprio IES. E é claro também que eu posso botar uma seta, tá bom? Assim, tá? Isso aqui significa que o intervalo é aberto. Repare que esse traço aqui, ele é até um pouco maior, você toma cuidado na hora de fazer ele. Por quê? Porque para você não confundir com A menos B, tá bom? Mesmo porque esse daqui é pouco usado, mas vale a pena saber, porque eu já vi questões usando esse tipo de gráfico. E eu vou mostrar elas também para você. Mas vamos continuar conhecendo os nossos outros intervalos. E aí eu passo a ter o intervalo fechado, né? Ou seja, os meus dois extremos agora, eles fazem parte do meu conjunto. Perdão, não falei isso no anterior. Ou seja, no meu intervalo aberto, quando eu tenho o aberto entre 0 e 2, que a gente está usando aqui, o A e o B aqui, como aparece, eu estou querendo dizer o quê? Se eu pegar qualquer número desse intervalo aqui, não pode ser o 0 ou o 2, porque eles não pertencem. E é por isso que a bolinha deles é aberta. Tá vendo? Eles não pertencem a esse conjunto. Eles é apenas um limite, né? É como se, imagina aí, uma linha que divide a cozinha da sua sala, tá bom? Existe uma linha. Vamos chamar que essa linha é o extremo superior. Você está na sala e você não pode chegar na cozinha. Então você pode chegar o mais próximo daquela linha, mas você não pode passar nem tocar naquela linha. Então, ou seja, aquele é o seu intervalo aberto. Quando você toca na linha, ou seja, a linha faz parte agora do seu limite. Então, você agora tem um intervalo fechado e você fecha os colchetes, ou seja, você aplica um espelho aqui e aí ele fica dessa maneira aqui. Então, isso daqui é o nosso intervalo fechado entre 0 e 2 e ele é posto por esses colchetes aqui. E ao passo que a gente tinha visto a nossa linha grandona, eu agora ponho uma linha aqui, ó, uma barra, ó, tá vendo? E ponho desse jeito aqui, ó. Tá vendo? Então está fechado entre 0 e 2. E para aqueles nossos sinais que a gente tinha acabado de ver, né, que o nosso x estava entre eles, mas não pertencia, né? Agora, para ele pertencer, eu vou usar o menor ou igual. Ou seja, o meu x pode ser, o meu zero pode ser menor ou igual a x. Ou seja, o meu x pode ser zero nesse caso aqui. E o meu x é menor ou igual a 2, ou seja, meu x pode ser 2, pode ser 1,9, 1,99, 1, e até pode tocar no meu 2. Aqui em cima, não, ele pode chegar até 1,99999, mas ele não pode chegar a 2. Aqui ele toca, beleza? E é claro, já que a gente viu os intervalos abertos e fechados, é claro que tem aqueles intervalos que são abertos de um lado e fechados do outro, e vice-versa, que é o caso do nosso intervalo fechado à esquerda. Se ele está fechado à esquerda, ele está aberto à direita. Então, repare uma coisa. Se o autor falar assim, olha, tem um intervalo fechado à esquerda entre 0 e 2, significa o quê? Que o zero faz parte do meu conjunto. Ou seja, se ele está fechado à esquerda, lembra que eu acabei de falar? O menor número vai sempre estar à esquerda? Então, ou seja, se eu falei intervalo fechado de intervalo fechado à esquerda de 0 a 2. Ou seja, se o meu intervalo é fechado à esquerda, aqui, o 0 tem que ficar na minha esquerda. E o meu 2 vai ser aberto. Tudo bem? Eu também poderia botar assim, ó, fechado à esquerda, e isso aqui quer dizer, então, que ele está aberto em 2. Ou, da outra maneira, eu poderia botar 0 menor ou igual a x, que é menor do que 2. Então, repare, quando eu uso o sinal de igual, é como se eu estivesse fechando a bolinha. Quando eu não uso, é como se eu estivesse deixando a minha bolinha aberta. E se eu falar também que o meu intervalo, eu tenho um intervalo entre 0 e 2 aberto à direita, já fica implícito. Ou seja, se eu tive o trabalho de falar que ele está aberto à direita, significa que ele está fechado à esquerda. E se tivesse aberto dos dois lados, eu simplesmente falaria, seja um intervalo aberto entre 0 e 2. Simples, entendeu? Ou seja, ele está aberto dos dois lados. É o caso do nosso exemplo número 1 aqui. Agora, se eu tivesse falado, olha, eu tenho um intervalo agora fechado entre 0 e 2. É o caso do nosso exemplo 2 ali. Ele está fechado dos dois lados.
Agora, se eu dei o trabalho de falar que o meu intervalo ele é fechado ou aberto de um dos lados, significa que o lado oposto é o oposto do que eu falei, né? Se eu falei, um intervalo meu fechado à direita. Se ele está fechado à direita, significa que ele está aberto à esquerda. Totalmente o oposto, o antônimo, né? Aberto, né, à direita, né? Se na direita, é esquerda. Se não é aberto, é fechado. Tudo bem? Então, meu intervalo aberto à esquerda significa que ele está fechado à direita. Se eu falar que está fechado à esquerda, significa que ele está aberto à direita. Tudo bem? E lembrando que o menor número fica para a esquerda e o maior número fica para a direita. Simples assim. Tudo bem? E os intervalos, né, infinitos, né, quando a gente fala, então, por exemplo, se eu usar isso aqui, ó, x maior do que 2. Se x é maior do que 2, significa o quê? Que ele está aberto em 2. O 2 é o meu menor número. Vai ser automaticamente o meu extremo inferior. Tá bom? Ou seja, quer dizer aqui, ó. Vou pegar até aqui, ó. Pensa aqui, ó, que o A é o meu 2, ó. Eu vou do 2 para toda eternidade. E essa eternidade a gente diz que é o nosso infinito. Então aqui, ó, é como se fosse x maior do que 2, né? Perdão, nosso A maior do que 2. Aqui o nosso A é maior do que 2. Se o A meu é maior do que 2, significa o quê? Que está aberto, tá vendo? Aberto em 2 e vai ficar aberto também até o mais infinito. Lembrando que eu também poderia fazer assim, né? Com os meus colchetes também, sem problema nenhum. Bom? E se eu quisesse fechar ele, ou seja, se eu quisesse pintar essa bolinha aqui, ó, fechadinha, bonitinha, o que eu faria? A é maior ou igual a 2. E aí, o que eu vou fazer? Eu fecho o meu colchete aqui em 2, mas o meu infinito, ele sempre é aberto. Tá bom? Então, ou seja, sempre quando eu estiver falando sobre infinito, ele vai ser aberto. Tá bom? Então, por exemplo, aqui, ó, se eu vou botar o meu B como 3. Tá bom? Como é que eu expresso daqui, ó? Repare que a minha linha está sendo pintada para cá. Então eu posso dizer o quê? Que o meu B o meu B é menor ou igual a 3. Ou seja, tudo para cá. E se eu escrevesse no intervalo, agora repare uma coisa. Se é menor ou igual, ao passo que esse meu 2 era um extremo inferior, esse meu 3 aqui virou um extremo superior. Então, eu vou fechar aqui em 3, tá vendo? Ó? Uma linha fechada, menor ou igual, tá fechado em 3. Vou colocar menos infinito e vou deixar o meu colchete aberto, ou um parênteses também, não tem problema, tá bom? E é claro, tá aqui cada um desses exemplos aqui embaixo. Ó. Então, aqui, por exemplo, aqui nós temos o intervalo aberto. Aqui nós temos o intervalo fechado. E aqui nós temos o intervalo fechado à direita ou aberto à esquerda. Me perdoe. Besteira aqui. Troquei os lados aqui. Vou marcar uma fitinha rosa aqui para não confundir mais, tá bom? Fechado à esquerda, tá vendo aqui, ó? Tá fechado na nossa esquerda, né? E ele está aberto à nossa direita. E aqui está ao contrário, tá bom? Aqui ele está aberto na direita e perdão, está aberto na esquerda. Desculpa. Está aberto aqui na esquerda e ele está fechado na direita. Bom, esse daqui então é o exemplo 3 e aqui é o exemplo 4 de como funciona. E aqui os dois exemplos dos nossos intervalos, como eles podem ser escritos, tá bom? Aqui, ó, menor ou igual a B significa que então a nossa bolinha é fechada, e aqui maior do que a nossa bolinha aberta, né? E ela está aberta. Então, esses daqui vão ser sempre os intervalos com que a gente vai estar trabalhando ao longo de até chegar nos nossos números complexos. Então, ou seja, praticamente vamos bater todo o edital do nosso concurso só com esse tipo aqui de intervalo, tá bom? Então, te vejo na próxima aula. Forte abraço.